Sejam todos bem-vindos no canal JS Livros. Aproveite e se inscreva no canal, porque aqui toda semana tem um capítulo novo para ouvir. Na descrição vocês vão ver que tem disponível as redes sociais da JS Livros. Convido você a seguir a JS Livros no Instagram e Facebook. Você gosta do meu trabalho e quer ajudar o canal? Na descrição tem o link do livro físico disponível na Shopee para adquirir. Para ajudar o canal, adquira a obra através do link de afiliado Shopee, que estou disponibilizando na descrição. Fique agora com o audiobook parte 3 do livro Dama da Névoa, aqui no canal da JS Livros. Se aproxeguem que a história vai continuar. Capítulo Embate. Assim que entramos na cabine de Dragonsbane, lamento não ter pedido a Arte que viesse comigo. É um desejo egoísta. Era óbvio que ela estava apreensiva para se ver livre da mãe. Mas lamento assim mesmo. Os dois homens que aguardam ali são totalmente devotados a Dragonsbane, e a sensação é de que caí em uma armadilha. Não é como me sentir na presença do Kaiser ou de Thane, feito um cordeiro na toca do lobo, como a Kaiserin disse, mas não está muito distante disso. Não terei aliados nessa cabine. Eu sou a rainha, lembro a mim mesma. Endireitando meus ombros, sou minha própria aliada, e isso basta. Os homens se levantam apressadamente quando me veem, embora a deferência deva ser, na verdade, para Dragonsbane. Eriel, um pouco mais velho que ela, com uma barba avermelhada, cheia e nem um fio de cabelo no topo da cabeça, lidera a esquadra de Dragonsbane, o Fumaça, o Neblina, o Poeira, o Bruma, e meia dúzia de outras embarcações menores, cujos nomes eu confundo. Na noite passada, ele me disse que perdeu o braço esquerdo em uma batalha há alguns anos, substituindo-o então por um toco de madeira negra polida, com dedos esculpidos e imobilizados em um punho fechado. A perda teria significado aposentadoria para a maior parte dos soldados, mas a proeza estratégica de Eriel faz dele uma peça de valor inestimável. Ainda que não possa mais lutar, o pequeno exército de Dragonsbane já resistiu contra batalhões calovaxianos, 3 vezes mais numerosos, e isso se deve em grande parte ao cuidadoso planejamento de Eriel, ao lado dos capitães dos outros navios. Ao lado dele está Anders, um lorde menor, Elcortiano, que fugiu de sua vida fácil 2 décadas atrás, quando era um adolescente em busca de aventura, e sem dúvida a encontrou. Ele me contou ontem que quase não sobreviveu aos primeiros anos de sua jornada solitária, pois não tinha de fato habilidades e entendia muito pouco sobre dinheiro. Este, aliás, não era um recurso interminável, como um dia ele acreditará. Era algo por que lutar, ou para ser roubado, se preciso fosse. Então, ele abriu caminho de país em país, roubando e depois treinou outros para fazer isso por ele. Quando ficou entediado, decidiu que queria ser pirata e, de troca em troca, chegou até o navio de Dragonsbane. Sente-se, diz ela, antes de eu ter a chance de falar. Talvez a Artemisia estivesse certa ao corrigir a mãe por me chamar de Tel. Talvez Dragonsbane esteja me sabotando de propósito. Ela não vai ter muita dificuldade em fazer isso com esses dois, embora todos tenham sido perfeitamente educados comigo desde que cheguei a bordo. Não há dúvida de que não faço jus a qualquer ideia que tinham da rainha rebelde de Asta, mas já fui subestimada por pessoas muito mais intimidadoras, e, pela primeira vez, não preciso me encolher e evitar ser vista. Em vez disso, eu me impertigo em toda a minha altura, embora Dragonsbane e suas botas de salto grosso me deixem mais baixa. Obrigada por se reunirem comigo, digo, assentindo para os homens, um de cada vez, antes de voltar minha atenção para Dragonsbane, desafiando-a a corrigir minha afirmativa. Adoço meu sorriso. E obrigada a você, tia, por providenciar isso. É hora de discutirmos o que virá a seguir. Um de vocês pode fazer a gentileza de chamar Blaze e Aaron também? As narinas de Dragonsbane inflam ligeiramente, o que passaria despercebido se eu não estivesse procurando uma reação. Seu axilar se contrai antes que ela force a boca para imitar meu sorriso. Não creio que isso seja necessário, Tel, diz ela. Reuni nossas melhores mentes estratégicas e diplomáticas.
Ela gesticula indicando os homens. Blaze e Aaron fizeram muito pela nossa causa, mas são jovens com pouca experiência nessas questões. Seus olhos escuros são implacáveis ao encarar os meus, e preciso lançar mão de toda a minha força para não desviar o olhar. São os olhos da minha mãe, afinal de contas, e ao fitá-los me sinto como uma criança novamente. Mas não sou criança, e não posso me dar ao luxo de me sentir assim, nem mesmo por um instante. Há muito em jogo. Então, sustento seu olhar e não me permito hesitar. Eles são o meu conselho, explico a ela, mantendo a voz suave, porém firme. Confio nele. Dragonsbane inclina a cabeça para um lado. Não confia em nós, Vossa Majestade? Pergunta ela, os olhos se arregalando. Nossa intenção é defender seus maiores interesses. Os homens murmuraram em concordância um instante depois dela. Tenho certeza disso, rebato abrindo um sorriso tranquilizador. Mas nos conhecemos há tão pouco tempo que receio que vocês não saibam quais são os meus maiores interesses. Logo saberão, sem dúvida, mas hão de concordar que não temos tempo a perder. Não temos, concorda Dragonsbane. Mais um motivo para que não faça sentido ir atrás de outras pessoas quando o grupo que reuni é mais do que capaz. Eu a interrompo lançando minhas palavras como se fossem adagas afiadas. Se tivesse ido buscar Blaze e Aaron quando pedi, em vez de discutir, apenas pelo prazer de discutir, eles já estariam a caminho. Agora quer perder mais tempo enquanto os Calovaxianos reúnem um batalhão para nos exterminar de uma vez por todas? Por um momento dolorosamente longo, ela não diz nada, mas consigo sentir o ressentimento fluindo dela em ondas. Sustento seu olhar, sua fúria alimentando a minha. Percebo vagamente que há uma incômoda queimação na ponta dos dedos, mas não ouso quebrar o contato visual para fitá-los. Algo me parece um tanto familiar nessa sensação, a mesma que tomou minha pele quando acordei do pesadelo com Cress. Cruzo os braços, pressionando as pontas dos dedos nas mangas da túnica, na esperança de que, se eu as ignorar, elas parem de queimar. Depois do que parece uma eternidade, Dragonsbane se volta para Anders, embora cada músculo em seu corpo pareça protestar contra essa atitude. Vá buscar os garotos, ordena ela, a voz dura, e volte rápido. Anders fica encarando a mim e a minha tia, com os seus olhos azuis e seguros, antes de se inclinar em uma ligeira mensura na direção de Dragonsbane, depois na minha. Então sai apressado, sem mais palavras, deixando-nos em um silêncio desconfortável. O triunfo vibra pelo meu corpo, e eu esqueço a queimação na ponta dos dedos. Você é muito diferente da sua mãe, afirma Dragonsbane após um momento. E, simples assim, a sensação de triunfo desaparece. As palavras caem como um soco forte no estômago, mas não são tão dolorosas quanto a percepção de que ela está certa. Contrariar aqueles que se opõem a mim, distorcer suas palavras contra eles, me agarrar teimosamente ao meu modo de agir, essas são táticas que minha mãe, como rainha, jamais usou. Ela encantava, mediava, transigia e cedia onde era possível, porque tinha muito a oferecer. Outra compreensão se aposta de mim, fazendo um arrepio percorrer todo o meu corpo, e tento reprimir. Eu não lidei com essa situação como minha mãe agiria, eu agi como Casey. Alguns minutos tensos transcorrem antes que Anders torne com Blaze e Aaron, logo atrás. Ambos parecem confusos ao entrar num espaço cada vez mais apertado. Finalmente, diz Dragonsbane, de maneira ríspida, enquanto eles se posicionam me ladeando sem dizer palavra alguma. Eles devem ter juntado as peças do que aconteceu, pelo menos em parte. Devem ter se dado conta de que esta reunião tinha sido convocada sem eles, que Dragonsbane tentou deixá-los de fora, ou talvez Blaze a esteja fuzilando com um olhar por um motivo diferente. Os olhos de Aaron, por sua vez, não demonstravam raiva. Seu olhar é pesado e solene, mas distante. Está assim desde que chegamos a bordo, e temo que a morte de Elpis esteja pesando em sua consciência, ainda mais do que na minha. Afinal de contas, era sua tarefa buscá-la depois de ela envenenar o Tem e trazê-la para a segurança do Fumaça. Abro um amplo sorriso para Dragonsbane. Agora que estamos todos aqui, vamos continuar. Estamos seguindo para as ruínas de Aglamar, a fim de atacar a Mina do Fogo e liberar os escravos. Eriel pingarreia, me olhando com certa cautela.
Eu não recomendaria esse plano de ação, Vossa Majestade. Pontua ele, a voz rouca, com um sotaque que não consigo identificar, fazendo as palavras soarem ao mesmo tempo melodiosas e perigosas. Em termos práticos, atacar os calovaxianos diretamente, com um pequeno número de guerreiros que temos, seria uma estratégia fadada ao fracasso. Eles nos destruiriam com facilidade, a despeito das estratégias que adotemos, são muito mais numerosos. Foi esse o acordo que fizemos antes de eu aceitar sua ajuda, digo olhando Deriel para Dragonsbane. Mais uma vez sinto minha irritação aumentar. A chave é conquistar mais forças, intervém Adent. O tom elegante de suas palavras não foi completamente apagado pelos anos de roubo e pirataria. Blaze faz um muxoxo irônico. Mais forças? Por que não pensamos nisso antes? Aliás, por que Ampelio não pensou? Com certeza teria nos poupado muitos problemas. Ah, peraí, pensamos sim. Só que nenhum outro país quer enfrentar os calovaxianos. Não pela bondade de seus corações, eles não vão. O resto do mundo tem medo demais do Kaiser para nos ajudar, então teremos que fazer valer a pena para eles, diz Dragonsbane, os olhos fixos em mim. E imagino que a única coisa que eles queiram de nós seja algo que Ampelio não teria pensado em negociar nem por um só instante. Sinto a boca ficar seca. E o que seria? Você, responde ela com simplicidade. Mais especificamente, sua mão em casamento. Rainhas não se casam, diz Aaron, parecendo perplexo com uma mera suposição. Sinto-me grata, já que eu mesmo não consigo formular qualquer resposta. Não vamos fingir que estamos tratando de circunstâncias normais, querido, replica Dragonsbane. Aaron é quase meio metro mais alto do que ela, mas ainda assim ela parece estar falando com uma criança. Tel pode deixar o orgulho de lado pelo bem de seu país, eu acho. Não se trata do meu orgulho, rebato, lutando para manter a voz calma e esconder o pânico que cresce no peito. Aqueles homens não se importam comigo, querem apenas um pedaço de Astra e a nossa magia. Dragonsbane dá de ombros, como se fosse uma questão trivial. Se deixarmos os calovaxianos lá por muito mais tempo, não restará magia alguma. É um sacrifício, mas é necessário. Para você é fácil dizer, já que não está sacrificando nada, responde mordaz. Não sabemos se isso é necessário, observa Blaze, antes que Dragonsbane possa replicar. Existem outras opções? Por exemplo? Pergunta ela, arqueando as sobrancelhas. Ainda nem usamos o Prince. Se o trocarmos por uma das minas, infelizmente meus informantes nos dizem que ele não é exatamente o refém que esperávamos que fosse. Intervinha Ariel. O Kaiser não o quer de volta, ver o filho como uma ameaça e um inimigo. Fizemos um favor a ele ao tirar o Prince de suas mãos. O Kaiser já está espalhando rumores de que o príncipe veio por vontade própria, Vossa Majestade. Quase verdade, penso. Então não vamos usá-lo como refém, digo, embora minha voz soe desesperada até mesmo aos meus ouvidos. O plano foi sempre usá-lo como uma ligação entre o pai e o povo calovaxiano. Pensamos em matá-lo e incriminar um dos guardas do Kaiser com o intuito de causar caos na corte, mas não vejo motivo para não criarmos um desfecho semelhante para a história de fuga dele. O Kaiser cuidará para que o restante da corte o veja como traidor, diz Blazer, embora não esteja me contradizendo. Está seguindo meu raciocínio, me dando a oportunidade de resolver o problema. Mas a corte viu a maneira como Soren se posicionou contra o pai no banquete. Continua. Seriam bobos de acreditar na palavra do Kaiser. Se existisse uma forma de adicionar alguns sussurros ao falatório, poderíamos mudar a história, fazê-los pensar que Soren não os abandonou e Kaiser o baniu. Quem sabe, a corte me ouviu acusar o Kaiser de assassinar a Kaiserin. Devem estar cochichando sobre isso agora também. Não vai ser difícil voltá-los contra ele, se tivermos as vozes certas para sussurrar os ouvidos certos. Blaze assente devagar antes de tornar a se virar para Dragonsbane. Nós temos? Pergunta ele. Tenho vários espiões, admite ela cautelosa. Mas eles passam informações para mim, não interferem na corte. Só por isso que eu consegui fazer com que não fossem descobertos e continuassem vivos esse tempo todo. Não posso deixar de pensar em Elvis, que estava em segurança até eu pedir que intervisse.
Vejo seu corpo carbonizado sendo arrastado para fora da sala do trono. Irreconhecível, ouço os gritos de dor em seus ouvidos em seus últimos instantes. Engulo em seco, me odiando até mesmo ao dizer as palavras que preciso dizer. O tempo de nos manter em segurança já passou. Se não aproveitarmos as oportunidades que temos, vamos apenas sobreviver, e muito mal. Quero mais do que isso para Astro, e vocês deveriam querer o mesmo. O maxilar de Dragonsbane se contrai. Muito bem, diz ela. Vou começar a espalhar seus sussurros, como você os chama, mas isso ainda nos deixa em desigualdade para uma batalha na Mina do Fogo. Eriel me diz que vamos levar 4 dias para chegar a Stacrivero. Eriel, que está atento à conversa enquanto se balança para frente e para trás, como uma criança impaciente, parece surpreso em ouvir seu nome, embora rapidamente faça que sim com a cabeça. Em Stacrivero, vamos ter um encontro com o Rei Estristo, prossegue Dragonsbane. Alguns segundos se passam antes que eu entenda aonde isso pode levar. Não vou me casar com esse Rei Estristo, digo, cada palavra em tom severo, como se o problema fosse apenas ela me ouvir. Ela se limita a rir. Ah, minha querida, não, Estristo é velho demais para ser um bom partido para você. Sem falar que ele já tem uma esposa. Não, ele apenas foi gentil o bastante para acolher uma espécie de evento. Os chefes de estado no mundo todo virão conhecê-lo e oferecer suas tropas em troca de sua mão. Eu não sou uma joia para ser leiloada e entregue a quem der o maior lance. Falo sem evitar que o tom de voz se eleve. Meu corpo começa a ficar muito quente, como quando acordei do pesadelo. O suor brota em minha testa, mas eu o enxugo. Não sei por que Dragonsbane mantém a cabine tão quente. Não sei por que pareço ser a única a perceber isso. Sou uma rainha e tomarei minhas próprias decisões. Continuo. Dragonsbane franze os lábios, me fitando por um momento, em um silêncio pensativo. Claro, a decisão é sua, afirma ela, por fim, com um sorriso forçado e um olhar calculista. Mas peço que considere seriamente sua opção. Enquanto isso, continuaremos seguindo para Stacrivero. Na pior das hipóteses, podemos nos refugiar no caos do porto enquanto formulamos outro plano. Concordo com ponderar sobre a situação, embora até mesmo isso me cause náuseas. Capítulo Confissão. Quando volto ao convés depois da reunião com Dragonsbane, o ar fresco me envolve e minha pele começa a refrescar. Torno a enxugar o suor da testa e da pele acima do lábio superior, olhando para Aeron e Blaze ao meu lado. Ambos parecem perfeitamente bem, nem um pouco afetados pela temperatura na cabine de Dragonsbane. Pode ser que eu esteja adoecendo. Não seria uma surpresa, depois de tudo, ou talvez seja apenas minha imaginação, uma reação ao estresse e à raiva. Tem que haver um plano melhor do que o casamento, diz Blaze, despertando-me de meus pensamentos. E engulo em seco. Sim, concordo sem olhar para ele ou para Aeron à minha esquerda. Em vez disso, fito o navio movimentando, cheio de pessoas correndo de um lado para o outro, mantendo a fumaça avançando a toda velocidade em direção a um futuro que, mais uma vez, foi arrancado de minhas mãos. Dragonsbane pode ter me dado a ilusão de uma escolha, mas não sou tola a ponto de acreditar que vai ser fácil assim. Não posso acreditar que ela tentou encurralá-la sozinha para essa reunião, dizendo. Faço um muxoxo de desdém. Pois é, deuses, estou cansada desses jogos, confesso, balançando a cabeça. Fiz o jogo de Kaiser durante 10 anos e não escapei só para ser obrigada a fazer os dela. Eu me viro de frente para eles. Informei a Dragonsbane que vocês dois são os meus conselheiros. Não achei que fosse uma boa ideia ter arte hoje lá também, dado o efeito que a mãe parece causar nela, mas eu a incluo nesse grupo também. Vocês são as pessoas em que confio aqui. Blaze assente, mas Aeron parece inseguro, os olhos se demorando em mim. O que quer que ele queira dizer não sai de sua boca. Blaze, sei que preciso voltar ao trabalho, mas você me acompanha no almoço, Aeron? Blaze inclina a cabeça na minha direção, antes de voltar para o proa do navio, onde antes estava esfregando conversa. Aeron assente, mas parece relutante. Então passo meu braço pelo dele e o conduzo na direção do refeitório. Está tudo bem? Pergunto. Está, claro, responde ele, de uma forma que me dá mais certeza do que nunca de que não está.
Já é tarde para o almoço e o refeitório está quase vazio. As pessoas reunidas me observam enquanto pego a porção de biscoito de massa dura e carne seca. Aqui tenho direito. Estou acostumada a ser observada. Os calvaxianos também me olhavam, mas agora não há malícia nos olhares, somente expectativa, o que de alguma forma parece pior. Sinto um nó no estômago enquanto espero Ero servir seu prato. Não temos dificuldade em encontrar uma mesa vazia no canto, onde não seremos ouvidos. Dou a ele momento para comer em silêncio, fitando a comida para evitar meu olhar. O Ero que conheço jamais me ignoraria. Ele consideraria essa atitude desrespeituosa. Não há nada de desrespeituoso agora. Eu me dou conta. Ele está com medo de mim. Será que pensa que o culpo pela morte de Elfs? Pigarreio. Talvez se eu contar a ele meu segredo, Ero se sinta melhor em relação ao dele. Tive a chance de matar Soren. Começo. Ele faz uma pausa. Uma tira de carne seca, a meio caminho da boca aberta. Eu estava com um punhal nas costas dele antes que ele sequer soubesse o que estava acontecendo. Não havia saída. Eu sabia. Ele sabia. Ele até me falou para ir em frente. Me excitou. Acho que queria que eu o matasse. Acho que pensou que de alguma forma isso nos deixaria quites. Mas não consegui matá-lo. Ele enfim me encara. A expressão inescrutável. Não contei isso a ninguém. Nem a Blaze. Prossigo. Tenho certeza de que ele e Art deduziriam que não tive oportunidade. Mas eu tive. Só não fui forte bastante para aproveitá-la. E é bom poder contar a alguém. É bom contar a você. Ero mastiga a carne devagar, olhando para o prato. Ele quebra um canto de um biscoito, e então parte esse pedaço ao meio. Eu te contei sobre as Leônidas? Diz ele baixinho. Nós nos conhecemos na mina do ar. Assim que fomos levados para lá, ficamos amigos imediatamente. Ele era uma das únicas coisas que tornava suportável sobreviver naquele lugar. Ele estava lá quando mataram minha mãe, diante de mim. Estava lá quando minha irmã perdeu cotas demais e eles a levaram para o subterrâneo da mina. Estava lá quando trouxeram seu corpo de volta. E eu estava lá quando levaram o irmão dele, depois seu amigo, mais antigo. Nós nos abraçamos e soluçamos e, de alguma forma, naquele pesadelo horrível que era a nossa existência, encontramos um amor. Não foi uma história como a que os pais contam aos filhos, sobre romances e finais felizes para sempre, mas era amor. Era tudo que me fazia continuar, me levantando de manhã. Ele esmaga um canto do biscoito, transformando-o em migalhas, os olhos estreitos e sem foco. Os sintomas começaram aos poucos, mas nós dois sabíamos o que significava. Sua pele ficava muito quente, como se ele estivesse sempre com febre, e ele dormia cada vez menos, até que finalmente parou de vez. Nunca falávamos sobre isso, não abertamente, e escondemos o máximo possível dos guardas. Conseguimos por um tempo, mas não tem como ocultar a loucura das minas para sempre. Então o peso em seus ombros não é por causa de Elfs, afinal eu me inclino em sua direção. Eles o mataram na hora? Pergunto. Espero que sim, pelo menos assim teria sido uma morte rápida, menos dolorosa, uma morte misericordiosa, embora eu saiba que os calavaxianos não são benevolentes. Eram, porém, balança a cabeça, engolindo em seco. Eles o levaram. Para que fosse executado, disseram, mas agora sabemos que isso pode não ser a verdade. Algo ácido invade meu estômago. É possível que os tenham enviado para a batalha como um berserk, mas existem destinos ainda piores do que esse. Havia experimentos. Eu virá com meus próprios olhos realizados nos 3 últimos guardiões da minha mãe, mantidos nas masmorras do palácio por uma década. Colhiam sangue, amputavam dedos, cortavam a pele. É possível que tenha sido esse o destino de Leônidas, mas nunca vou dizer isso a Ero. Eu lutei com os guardas quando os levaram. Deixei-o inconsciente até então. Eles me jogaram no subterrâneo da mina. Conta Ero, estremecendo. Espero que você nunca veja um lugar como aquele. A cena ainda assombra meus pesadelos. Havia crostas de sangue nas paredes e eu sabia que parte dele devia ser da minha irmã, Imogen. E o cheiro.
enxofre e putrefação, tão pungentes que era impossível se acostumar. Quando eles levaram outros lá para baixo, seus gritos perfuravam as paredes da caverna, mas eu nunca gritei. Fiquei em posição fetal e esperei a morte. Era um prossegue. Eu não tinha mais nada. Debruçando-se sobre a mesa, ele toma minhas mãos nas suas, muito maiores. Sua expressão é estranha, não horrorizada ou triste, como esperei que parecesse. Em vez disso, pela primeira vez, desde que o conheci, a esperança me deu. Foi quando os deuses me abençoaram, quando Oza me deu o seu dom. Pensei que o objetivo fosse me dar a possibilidade de vingança, mas... E se eu o tiver para que possa salvá-lo? Você acha que Leônidas pode estar vivo? Percebo. É possível. Suas mãos apertam a minha. Eu nunca tive a sensação de que ele estava morto de fato. Nunca me pareceu real. Sei que faria sentido se ele estivesse morto. Uma parte de mim quer dizer a ele que isso não é necessariamente garantia de que Leônidas esteja vivo. Outra parte quer dizer que às vezes ainda não sinto que minha mãe está morta de verdade, apesar de eu tê-la visto morrer com os meus próprios olhos. Uma sensação não é prova, mas eu não suportaria matar a migalha de esperança que ele encontrou, embora tampouco gostaria que essa migalha o destruísse quando não se levasse a nada. A maioria das vítimas da loucura das minas não vive mais do que poucas semanas, observo cautelosa. Eu sei, diz ele, sem demora, antes de me lançar um olhar grave, mas nós dois sabemos que é possível sobreviver por muito mais tempo. Balanço a cabeça. Não que eu esteja surpresa que Aaron tenha percebido os sintomas de Blazer. Ele suspeita de loucura das minas, presumo. Mas esse assunto ainda tem o peso de um segredo, e um sobre o qual não estou disposta a falar com ninguém, nem mesmo com Aaron. É possível, é só o que estou dizendo. Aaron está apertando tanto minhas mãos que já não sinto os dedos. É possível, concordo de maneira gentil. Mas não sei o que podemos fazer a esse respeito, Aaron. Ele fica em silêncio por um momento, e posso ver que está tentando encontrar as palavras certas. Talvez Soren saiba de alguma coisa sobre a loucura das minas e berserks, sobre o que pode ter acontecido. Balanço a cabeça. Ele usou berserks, mas acho que não sabia muita coisa sobre eles. Soren estava seguindo ordens. Mas existe uma possibilidade, insiste ele, sua voz tornando-se mais desesperada. Balança a cabeça mais uma vez. Não é uma boa ideia eu ir falar com ele, Aaron, digo. Mas se você perguntar, eu tentei. Ele não quer falar comigo. Responde. Fico com a sensação de que alguém jogou um balde de água fria em mim. Aaron foi ver Soren. Ignorando meu ar de surpresa, ele continuou. Um dos guardas me disse que ele não falou uma só palavra desde que trouxemos a bordo. Ele está sendo mantido como refém, observo. Isso, em geral, não torna pessoas como Soren muito tagarelas. Duvido que queira falar comigo também. Aaron olha para mim, como se pudesse ver meus pensamentos mais profundos. Ele vai falar com você, afirma. Por favor. Eu sei que isso pode dar em nada, sei que a probabilidade é de que Léo já esteja no além, me chamando de tolo neste momento. Mas se ele não estiver, se houver uma mínima chance de que ainda esteja neste mundo, eu preciso saber. Se alguém pode entender isso, esse alguém é você. Minha mãe nunca está longe dos meus pensamentos. Mas agora ela os domina, e não posso deixar de pensar no que teria acontecido se eu não a tivesse visto ser morta, com os meus próprios olhos, se não tivesse sentido sua mão, que segurava a minha, tornar-se frágil enquanto a vida deixava seu corpo. Se houvesse um fiapo de esperança de ela ainda estar viva, o que eu faria para encontrá-la? A resposta é simples, não existe nada que eu não faria. Vamos vê-lo hoje à noite, digo a Aaron. Blazer está escalado para o turno de trabalho da madrugada, mas concorda em ficar comigo até eu adormecer. Embora eu seja grata pela companhia, a conversa com Aaron é como um peso nos meus ombros. Não tenho a intenção de mentir, mas também não consigo contar a Blazer sobre ir ver Soren esta noite. Não quero ouvir o que ele vai dizer sobre isso. Se chegarmos a Estacrivero e Dragonsbane ainda estiver insistindo nessa história de casamento, diz ele de costas para mim enquanto viste a camisola. Podemos ir embora.
Existem muitos outros navios em Sacrevero. Você, eu, Aaron e Art na cozinha. Ele não menciona Soren, o que só reafirma minha decisão de não contar a ele sobre meu plano. Em sua mente, Soren agora é um problema de Dragonsbane, nada mais. Ele não compreenderia, só se perguntaria se há alguma verdade nos rumores que estão circulando sobre nosso envolvimento. Precisamos de Dragonsbane, não só por causa dos navios, lembro a ele, com um suspiro passando a camisola de algodão pela cabeça. E ela sabe disso. Pode se virar, já estou decente. Ele se vira e seus olhos percorrem meu corpo antes de encontrarem meu olhar. Ele sorri ligeiramente. Você nunca está decente, afirma ele, fazendo com que eu retribua o sorriso. Mais um deslumbre fugaz de uma vida simples e divertida que poderíamos ter tido. Contudo, seus sorrisos desaparecem muito rapidamente e voltamos à vida que é de fato a nossa. Ele continua. E você não pode estar considerando de verdade a proposta dela. É claro que não, desdenho. Mas ir embora não é tão fácil assim. Você sabe disso. Qualquer um de quem aceitamos ajuda vai querer alguma coisa. Todo mundo quer algo de mim. Não me dou conta de quanto essas palavras são verdadeiras até dizê-las em voz alta. No entanto, uma vez denunciadas, elas são incontestáveis. Eu me estico sobre as cobertas e me viro para a parede na qual a cama está encostada, ouvindo-o tirar as botas antes de que o colchão ceda quando ele se enfia ao meu lado. Ainda sinto a mentira pairando desconfortavelmente entre nós, mesmo quando ele encaixa o corpo junto ao meu, seu peito pressionando minhas costas, os joelhos se dobrando atrás dos meus, a testa tocando minha nuca, hesitante. Seu braço passa pela minha cintura, a pele quente. Ele tem um cheiro de astre, condimentos, lareira e lar. Eu só quero você, sussurra ele, as palavras também hesitantes. Deslizo a ponta dos meus dedos pelo seu braço, mas as palavras que quero dizer em resposta ficam presas em minha garganta. Capítulo Correntes. Finjo dormir até Blazer ir para seu turno de trabalho, tentando ignorar tamanha ansiedade que fixa residência em mim. Vou ver Soren esta noite, e embora eu queira fingir que minha maior preocupação em relação a isso é ser apanhada, essa não é toda a verdade. A última vez que o vi, eu o tinha traído e ele disse que me amava mesmo assim. Ele não me ama. Não pode me amar. Mas algo me diz que esse encontro não vai ser nem um pouco confortável. Fiz o que eu tinha que fazer, repito para mim mesmo. E embora isso possa ser verdade, não alivia a culpa que se apossou de mim. Felizmente não tenho muito tempo para pensar a respeito antes que Aaron chegue batendo a porta, de forma tão suave que quase não percebo. Afasto as palavras de Blaze da minha mente e jogo os cobertores de lado, descendo da cama. Entre, digo, voltando a calçar as botas. A porta se abre e volta a se fechar. E se eu não soubesse, pensaria que era apenas um vento. Você contou a Blazer o que vamos fazer hoje à noite? Pergunta Aaron, tremuluzindo e se materializando. O brinco de candelabro de pedras do ar que roubei de Crescentia agora está preso no tecido de sua camisa, bem acima do coração, como uma insígnia. Logo após seu uso, as minúsculas pedras translúcidas brilham na escuridão por um momento, emitindo luz suficiente para me permitir ver o rosto de Aaron, franzindo pela preocupação e por um tipo sombrio de esperança. Você teria contado? Replico, amarrando o cadarço de uma bota, depois da outra, antes de vestir o manto por cima da camisola. Nós dois sabemos que ele teria tentado me convencer a não fazer isso. Ninguém pode me ver lá embaixo. Aaron estende a mão para me ajudar a ficar de pé, e quando eu o seguro, nossos dedos unidos começam a desaparecer, deixando uma sensação de formigamento, como se estivessem dormentes. A sensação sobe pelo meu braço, fazendo-o sumir enquanto prossegue junto com o de Aaron. Nossos ombros, torsos, cabeças e pernas, tudo desaparece, até a cabine parecer vazia, e meu corpo inteiro está zumbindo. Não vou conseguir nos manter assim por muito tempo, então é melhor irmos agora, avisa ele, mudando a posição da mão, de modo que nossos dedos fiquem entrelaçados antes de me puxar, passar pela porta e deixá-la bater atrás de nós. Eu o acompanho, de perto, enquanto ele dispara pelo corredor, evitando agilmente os poucos tripulantes atarefados por que passamos. Alguns deles devem sentir nossa passagem, eles olham ao redor confusos, com um tremor de medo percorrendo-os, enquanto imaginam fantasmas, e dizem a si mesmos que é só o vento. Tenho apenas uma vaga ideia de onde Soren está,
mas Zero conhece bem o caminho, virando de um lado e de outro, em corredores de precárias, escadas em espiral. Eu só preciso segui-lo e tentar impedir que meus pensamentos se demorem em Soren. Vou só fazer algumas perguntas. Lembra a mim mesmo. Não vamos falar sobre sua suspeita de que Blaze tenha contraído a loucura das minas, ou a insinuação de que eu possa estar nutrindo sentimentos verdadeiros por ele. Não mesmo. Talvez tenha nutrido um dia, mas antes de ele ter comandado seus homens na carnificina de milhares em Victoria. Isso foi antes de eu saber quem ele realmente era. Mas mesmo enquanto penso nisso, sei que não é verdade completa. Não, eu não amo Soren, mas me preocupo com ele. Não quero vê-lo acorrentado, não quero saber que fui eu quem o colocou ali. 2 homens montam guarda diante de uma porta na extremidade do último corredor, ambos empunhando lanças rudimentares junto à lateral do corpo e parecendo sonolentos. Fico com o corpo todo tenso ao vê-los. Embora eu devesse ter esperado que eles estivessem ali, não havia a menor chance de Dragonsbane ter deixado Soren sem vigilância. Aaron sente meu pânico e aperta minha mão antes de desvencilhar os dedos dos meus e deslocar minha mão para o seu antebraço. Ele continua a andar em direção dos guardas, então imagino que deva ser um plano. Saindo das sombras, ele deixa a invisibilidade se dissipar, de forma a se tornar visível diante deles, assustando-os. Espero a visibilidade me alcançar também. Um monte de desculpas esfarrapadas aflorando nos meus lábios, mas minha visibilidade se mantém. Agarro-me ao braço dele com força, o coração martelando em meu peito. Boa noite, diz Zero, assentindo para o guarda de cada vez. Vai fazer uma sessão com ele? Perguntam deles. Não sei bem o que ele quer dizer, mas Zero se limita a fazer um gesto afirmativo com a cabeça. Vou ficar 10 minutinhos, responde ele. Os 2 guardas dão um passo para o lado e deixam Aaron passar. Eu me mantenho um passo atrás dele, tentando decifrar suas palavras. Uma sessão com ele. Não significa o que estou pensando. Não pode ser. Dragonsbane jamais permitiria. Mas tão logo começo a pensar a respeito, concluo que permitiria. No entanto, Aaron teria me dito se soubesse. Teria tentado impedir, disso eu tenho certeza. Porém, quando a porta se fecha às nossas costas e meus olhos se ajustam à penumbra da cabine que serve de cela, meu estômago se revira. Soren se encontra apoiado na parede oposta, uma abertura do tamanho de um palmo acima de sua cabeça, a única fonte de ar fresco. Algemas de ferro, pesadas e enferrujadas, prendem seus pulsos, sangue novo e velho se acumulando na pele em torno delas. Ele está com as mesmas roupas da última vez que o vi, embora agora estejam esfarrapadas e ensanguentadas. Não resta mais nada da aparência que ele tinha há apenas 2 dias. O cabelo cortado rente parece mais ruivo do que loiro, e o rosto está coberto de hematomas e cortes abertos. Ele não ergue a cabeça quando nos ouve entrar, apesar de se encolher diante do ruído. Há uma prancha de madeira no chão, perto dele, cuja borda está coberta de sangue. A bile sobe até minha garganta, e eu me afasto de Aaron, rompendo nossa conexão. Então me viro e vomito no canto. Sinto Aaron atrás de mim, e ele estende a mão hesitante para tocar no meu ombro, mas eu o afasto com um empurrão. Você sabia disso? Sibilo. Mesmo com a fúria e a náusea torturando meu corpo, tenho consciência dos guardas do outro lado da porta. Os olhos de Aaron não se desviam dos meus. Ele não se acovarda diante da minha raiva. Deixa que ela o envolva. Sabia. Sua voz não parece a do Aaron que eu conheço. É como se ele tivesse sido partido em 2 metades de bordos irregulares e afiado o suficiente para fazer verter sangue. Contenho as novas ondas das náuseas que me sobrevêm. Ponho a mão na barriga. Você participou disso? Pergunto, mas não tenho certeza se quero saber da resposta. Não, diz ele, e deixo escapar um suspiro de alívio, embora tivesse sido tentador. Você não me contou. Eles fizeram a mesma coisa com você, Theo, afirma ele. Soren não fez, penso. Embora saiba que esse é um argumento fraco, entendo como isso aconteceu. Que muitas pessoas neste navio queiram vir aqui e descontar sua fúria e seu sofrimento no único responsável em quem podem pôr as mãos. Entendo o desejo de tirar algo dos Calavaxianos. Sim, mas não está certo. Teodósia. A voz de Soren soa rouca, entrecortada. Pouco mais que um sussurro.
Ele tenta erguer a cabeça, mas estremece de dor, e a deixa pender outra vez. Passo por Aaron e corro até Sori, caindo de joelhos ao seu lado. Já houve momentos em que o odiei tanto que quis matá-lo. Quase fiz isso. Mas agora a história é outra. Sei tudo sobre o sangue em suas mãos. As vidas que ele tirou, as guerras que travou contra pessoas inocentes. Não perdoei, nem esqueci, nem imagino que um dia seja capaz disso. Talvez ele mereça o que está passando. Talvez esteja pagando uma dívida. Talvez a justiça esteja sendo feita. Mas esse não é o mundo em que quero viver. Estendo a mão para tocar seu rosto e ele se encolhe. Theo, chama Aaron. As minhas costas, embora eu não tenha certeza se é uma advertência ou uma tentativa de pedir desculpas. Você vai curá-lo. Digo sem nem olhar para Aaron. A voz treme. Use seu dom. Cure-o. Não, respondeu ele. Isso não foi um pedido, insisto rispidamente, sobre o ombro. É uma ordem da sua rainha. Aaron fica em silêncio por um momento. Não, disse ele por fim, embora sua voz não soe tão firme. Então considere uma barganha, digo entre os dentes. Você precisa de mim para conseguir suas respostas e eu não vou fornecê-las até que ele esteja curado. Você sabe o que ele fez, Theo? Diz Aaron. Sabe o que ele é? Eu sei, replico, mas também sei que somos melhores do que ele. Temos de ser. Senão, qual o sentido da guerra que estamos travando? Ele hesita, mais uma vez. Se eu o curar, só vai servir para fazerem de novo. Eu não vou deixar que façam de novo, argumento, embora não saiba como cumprirei essa promessa. A mãe de Elfos parece encontrar algum consolo nesse castigo. Você quer tirar isso dela? Lágrimas ferroam meus olhos, e eu me apresso em enxugá-los. Cure-o, repito, ou não vou conseguir suas respostas. Com um suspiro sonoro, Aaron se ajoelha do outro lado de Sori, tomando-lhe a mão quase sem vida e quebrada nas suas. À medida que o poder curativo de Aaron começa a fluir para o seu corpo, Sori se esforça para abrir os olhos que encontram os meus. Há tanta dor ali que me fez perder o fôlego. Vou dar um jeito nisso, Sori, eu prometo. Eu não deveria prometer coisas que não tenho a menor ideia de como vou cumprir, mas as palavras saem antes que eu possa impedi-las. Não está tão ruim isso, diz ele com uma tentativa de sorriso. Poderia ser pior. Com o toque de Aaron, a pele rasgada dos pulsos de Sori se fecha e fica uniforme sob as pesadas algemas. Os hematomas que cobrem a maior parte de sua pele se tornam amarelados antes de desaparecerem por completo. Os ossos quebrados de seu rosto, o lábio cortado, o roxo dos olhos, tudo isso é revertido diante dos meus olhos, como se semanas houvessem se passado. Quando o Aaron termina, Thorin praticamente voltou a ser o mesmo, mas não há magia que atraia o cansaço nas linhas de sua boca, ou o modo como os olhos se afundam na pele pálida, destacados por intensas meias luvas roxas. Você quer alguma coisa? Diz ele baixinho, tentando se soltar ereto. Aaron não fez um trabalho de cura completo, e Thorin ainda estremece de dor. Costelas machucadas, talvez. Eu não sabia que seriam assim, explico a ele. Não fazia ideia. Thorin me olha, incrédulo, antes que seu olhar se suavize. É a guerra, afirma ele. É assim que acontece. Seu amigo tem razão. Nós dois sabemos que fiz coisas piores. Isso eu não vou negar. Isso eu não posso negar. Penso nele usando Berserks na batalha de Vectra. Penso em quando, ao perder aquela batalha, ele ordenou que as reservas de alimento dos Vectorianos fossem destruídas à medida que recuavam. Quantos deles estavam morrendo agora, famintos, enquanto o inverno se instalava na região e suas plantações paravam de crescer? Talvez essa seja mesmo uma espécie de justiça, o único tipo a que pessoas como a mãe de Elfos têm acesso. Em minha mente, isso quase faz sentido, mas eu já estive nesse lugar. Lembro do Kaiser mandando-me espancar sempre que outro Astriano lhe causava problemas. Semana passada mesmo paguei pelas mortes dos Calvaxianos na Batalha de Vectúria. Parece a mesma coisa, embora eu saiba que não é. O que você quer? Pergunta Sori. Não veio aqui para ficar com pena de mim. Eu não tenho pena de você, quero dizer a ele. Já estive onde você está e sei que ninguém merece isso, nem mesmo você, com suas mãos encharcadas de sangue, mas não posso dizer nada do tipo. Não com Aaron aqui ouvindo.
estreito os lábios que formam uma linha fina e me impertigo, mantendo uma pequena distância entre nós. O que você sabe sobre Berserks? Pergunto a ele. O que acontece entre as minas e o campo de batalha? Os olhos injetados de Sorin vieram a mim. Os guardas das minas sequestravam as pessoas que apresentavam sintomas de loucura. Às vezes a doença está avançada demais, ou o corpo demasiadamente fraco para que elas fossem usadas na batalha. Essas eram executadas no local. Às vezes, aparecia alguém com sinais de um dom em vez da loucura. Essas eram mantidas em algum lugar separado, para experimentos. Completo. Sorin acende, desviando os olhos e engolindo em seco. Eu não gostava de pensar nisso, comenta ele, mas as palavras saem fracas. Leônidas não tinha um dom, observaram baixinho. E quando os guardas finalmente o descobriram, ele estava delirante. Não conseguia nem mais ficar de pé sozinho. Conseguimos esconder o estado dele por muito tempo. Sorin não diz nada, apenas balança a cabeça. Você o matou, então, afirmou Ero, passando as costas das mãos pelo rosto para secar as lágrimas, que eu não tinha visto cair. Eu não, replica Sorin, mas os guardas devem ter feito isso sim. Tudo acontece tão rápido que não tenho tempo para pensar em como reagir. Em um momento Ero está paralisado, em choque. O seguinte está se lançando na direção de Sorin. Então eu me vejo entre os dois, agindo como um escudo para Sorin, apesar de não estar inteiramente convencida de que ele mereça proteção. Põe as mãos nos ombros de Ero, e embora eu saiba que poderia passar por mim com facilidade, ele não faz isso. Seu olhar é homicida e violento, e eu nunca imaginei que ele fosse capaz de expressar esses sentimentos. Theo, saia da frente! Pede ele, os dentes cerrados. Não, respondo, proferindo a palavra com cuidado para que eu soe mais forte do que eu me sinto. Não vai ajudar em nada. Você não tem como saber, e eu gostaria de ter certeza. Dizendo, você está coberto de razão, afirma Sorin, antes de engolir em seco mais uma vez. Não importa se eu não o matei com as minhas mãos. Eu deixei que acontecesse. Não só com ele, mas com milhares de outros. Vou pôr um fim nisso. Eren olha para ele com desdém. Você não pode pôr um fim a nada. Trinket está acorrentado em um navio cheio de pessoas que o odeiam. Sorin não tem uma resposta, então não diz nada. Após um momento, os punhos de Eren relaxam aos poucos. Depois que vocês vieram, destruíram tudo, eu não queria mais nada com o resto do mundo, só queria minha casa de volta. Diz cada palavra um pião. Leônidas era diferente. Ele ainda queria viajar após o cerco. Disse que lá fora tinha que haver mais de nós do que de vocês. Ele achava que o mundo era composto principalmente de pessoas boas, e eu me pergunto se ele diria o mesmo agora. Ele se interrompe, com uma risada vazia, sem qualquer tipo de alegria. Provavelmente sim, admite, balançando a cabeça. É provável até que perdoasse você. Ele era uma pessoa melhor do que eu. Sorin não diz nada, mas Eren não espera que ele o faça. Eren se vira e começa a se dirigir para a porta. Você pode vir comigo, Theo, ou pode ficar. Se ficar, vai ter muito o que explicar quando for encontrado. Os olhos de Sorin se disparam para mim e tornam a se desviar, pousando nas pedras à sua frente. Ele parece tão perdido que por um momento hesito. Eu, melhor do que ninguém, se confio com a pessoa que existiu, examinando a cena. Percebo que ali é possível acabar com a própria vida de algumas formas. Batendo a cabeça no chão de pedra, enrolando as correntes no pescoço, cortando os pulsos no prego que se projeta da parede de madeira. Tenho certeza de que Sorin consegue encontrar mais uma meia dúzia de possibilidades que resolva procurar. Deixá-lo fazer isso pode até ser um gesto de misericórdia. O mundo, porém, ainda não acabou com ele, tampouco eu. Eu vou voltar, digo a ele. Prometo. Ele assente, embora seus olhos estejam distantes, maxilar contraído.